Galera, ligação. Existem 6 erros que você não pode cometer de maneira nenhuma nas suas ligações de prospecção. Primeiro erro, não ter o nome do decisor. Não existe mais você ligar para uma empresa e falar: oi, eu queria falar com o responsável pela empresa, eu queria falar com o responsável pelo marketing. Ontem eu te mostrei a descobrir quem que é esse responsável. Isso aqui não existe, isso é um crime na cold call. Outro ponto muito problemático na ligação de prospecção é você fazer uma prospecção egocêntrica. Lembra ontem que a gente falou sobre características e benefícios? É muito chato você ficar falando sobre você, velho. Ah, minha empresa é isso, minha empresa é aquilo, minha empresa blá blá blá, minha empresa tem 10 anos de mercado. Tô nem aí, o seu cliente não quer saber disso. O que ele quer saber? Como que você ajuda a minha empresa? É isso que ele busca. Tá? Então, uma regra que eu tenho é 80% da ligação falar sobre o meu cliente, 20% falar sobre a minha empresa, tá? Terceiro crime, comunicação que não diz nada. Toma cuidado com coisas que fazem muito sentido para você e pouco sentido para as outras pessoas. Toma cuidado com termos técnicos. Imagina se eu ligo lá para o meu cliente e falo: pô, cara, eu vou te ajudar a fazer uma cold call, a definir um ICP e etc. Vocês percebem que toda vez que eu falo um termo técnico, eu trago o exemplo dele, a explicação? Então, galera, isso aqui é a ligação. Cold call é um termo um pouco mais técnico, que significa ligação fria. Toma cuidado com o techniquez na sua cold call, tá? Quarto erro, não ter um ponto de conexão. Um crime que muita gente comete quando vai prospectar é ligar para o cara e não falar: olha, fulano, eu peguei seu contato de tal lugar. Porque a primeira objeção que o cara cria na cabeça dele quando você está ligando para ele é: da onde que esse cara pegou meu telefone? Um bom vendedor, ele antecipa a objeção, ele não quebra a objeção. E hoje eu vou te ensinar a fazer isso. Tá? Eu vou te ensinar a antecipar a objeção na nossa segunda parte da nossa aula. Quinto ponto, não abusar de gatilhos como prova social. Se você já tem clientes, utiliza isso com o seu cliente. Fala para ele: olha, eu já atendo empresas de medicina, né? Eu já atendo psicólogos. Usa bastante isso. Não tem? Tudo bem, né? Mas se você tem, utiliza isso. E um grande erro da cold call é você tentar vender uma solução e não um próximo passo. A cold call, galera, não foi feita para vender um projeto, um produto ou um serviço. Ela foi feita para vender uma ideia. E nessa ideia você vai levar o cara para uma reunião. E lá nessa reunião você vai vender alguma coisa para ele. Só que amanhã eu vou te explicar como é que você conduz essa reunião com uma metodologia chamada metodologia 2R, tá? A aula de amanhã, assim, quem conhece, quem já me viu falando sobre negociação entende um pouco da pegada, mas eu gosto muito de falar sobre negociação. E amanhã a gente vai falar sobre negociação, tá? Pô, Gil, entendi. Então, quais são as dicas para fazer uma boa cold call? Velho, primeiro de tudo, a cold call precisa fazer parte de um fluxo. Lembra? Só ligar não funciona. Você tem que ligar, mandar e-mail, LinkedIn, mesclar as suas abordagens. Pelo menos 2 abordagens no seu fluxo de cadência. Outra dica, tem uma hora destinada para isso. Fazer ligação, galera, é algo que não é uma engrenagem pesada. E uma engrenagem pesada, quando ela começa a rodar, você não pode parar de rodar ela, que ela demora para pegar no tranco. Então, o que eu faço com o meu time? Nós temos horários durante o dia que nós só ligamos. Então, das 10 da manhã às 11 da manhã, é um horário que a gente chama de call hour, né? Hora da ligação. Nós ligamos das 10 da manhã a 11 da manhã sem parar. Porque qual que é o problema? Você vai fazer uma ligação, deixa eu ir lá no banheiro. Aí quando você volta para começar a ligar de novo é difícil. Aí você faz uma ligação, deixa eu tomar um cafezinho. Então assim, cara, o que a gente faz? Tira tudo de perto, pega o telefone e arregaça durante 1 hora, tá? Nessa hora a gente faz 30, 40, 50 ligações às vezes, tá? Terceiro ponto, você fala mais, escuta menos. Tem muito guruzinho de vendas que fala: vendas você tem que escutar mais e falar menos, né? Você tem 2 orelhas para escutar e falar. Você escuta mais e fala menos. Em prospecção isso não existe. Não tem como você falar menos para uma pessoa que nem te conhece ainda, né? Ou seja, você tem que falar mais na prospecção. Quarto ponto, foca 100% na dor do seu lead, como você agrega valor para ele. Lembra que eu falei isso ontem? Para de vender característica, vende benefício. Característica não vende, é uma merda de vender, tá? Mostra que você é especialista no que você faz
E principalmente, cara, siga um framework. O que é um framework, Gil? É uma metodologia. Eu quero te dar a minha metodologia de ligação, tá? Lembra sempre disso, galera. A ligação é sempre dar, o seu objetivo é sempre dar um passo para frente. Então, ligou, conseguiu o contato, qualificou, agendou uma reunião, beleza? Existem várias metodologias que as pessoas criaram sobre ligação. E quando eu comecei a querer ensinar isso para os meus alunos, eu falei, cara, isso aqui está muito complexo, né? Eu tô achando que isso está com mais cara de uma metodologia para vender um e-book no final, para eu aprender de fato sobre essa bagaça, do que algo simples e prático. E aí eu falei, cara, eu vou criar uma metodologia. E aí eu criei uma metodologia chamada IPQF, tá? Que é a metodologia que os meus alunos aplicam, que fizeram eles aumentarem em mais de 80% o número de reuniões realizadas que eles tiveram. Cara, deem valor para isso daqui, tá? Gil, o que significa o IPQF? Primeiro, introdução, tá? P, pitch rápido. Terceiro, Q, qualificação. E F, finalização. A sua ligação de prospecção, ela passa por 4 blocos, que é o bloco do I, o bloco do P, o bloco do Q e o bloco do F. São 4 passos, 4 etapas que você tem que fazer na ligação. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar junto essas 4 etapas da sua ligação, tá? Começando pela letra I, que é a letra de introdução. Galera, a introdução, ela passa por 3 pontos, tá? O ponto de apresentação, o ponto de conexão e a permissão para continuar. Como é que fica isso na prática, Giovanni? A apresentação é simples, é a sua apresentação. Então, eu não tenho um telefone aqui. Vou pegar o controle do... Tem aí? Boa. Então, os caras têm até capinha. Ah, não, é adesivo. Achei que era capinha da agência. Falei, urra! A apresentação é uma apresentação simples. Então, olá, João, tudo bem? Aqui é o Giovanni da Destruindo Metas. Mas tem 2 dicas que eu quero te dar na apresentação, tá? Fala o seu nome pausadamente e o nome da sua empresa pausadamente. O que muita gente faz? Oi, tudo bem? Aqui é o Giovanni da Destruindo Metas. O cara às vezes nem entende. E o nome da minha empresa é muito fácil de entender, né? Mas às vezes tem cara que tem empresa com nome em inglês, nome difícil. Então, qual que é a primeira dica da introdução? Olá, tudo bem, João? Aqui é o Giovanni da Destruindo Metas. Coloca uma pausa nas 2 palavras, porque são as palavras mais importantes da sua apresentação. Aqui não tem muito segredo, tá? Depois a gente vem para o nosso ponto de conexão. A partir do momento que você falou isso para o seu cliente, a primeira coisa que ele vai pensar é: da onde esse safado pegou meu número, que está me importunando aqui, está me incomodando. E lembra, é muito melhor você já falar para ele da onde você pegou o número dele do que ele te falar: ô, da onde você pegou meu número? Aí você tem que contornar uma objeção, tá? Lembra sempre disso, um bom vendedor, ele antecipa a objeção, ele não quebra a objeção. E aí, o ponto de conexão é justamente isso. João, cara, eu peguei seu telefone no site da sua empresa. Eu peguei seu telefone no LinkedIn da sua empresa. Ah, pegou de alguma forma que fica... peguei no... Cara, sei lá, fala... Se não tem de onde pegou, fala pelo menos. Peguei no site da sua empresa. Só para que ele tenha uma referência em relação a isso, tá? E aí nós temos a terceira parte, que é a permissão para continuar. Galera, existe uma técnica de vendas que é uma outra coisa que ninguém fala aqui no Brasil. A galera esconde essas coisas com medo de ter concorrente. Eu já falo tudo. Eu faço as lives, um monte de gente fica puta comigo. Fala, por que fica contando essas coisas? Cara, não tô nem aí. Que é a permissão para continuar. Existe uma técnica de vendas que nós chamamos de acusação antecipada. O que é acusação antecipada, cara? Eu gosto muito de um exemplo. Vamos supor que você está lá no restaurante, tá? E o seu prato tá demorando para chegar. Aí você tá lá com puta fome, passa 1 hora, seu prato não chegou. Aí você vai lá pro gerente e fala: pô, cara, e aí? Meu prato tá atrasado 1h30. Cadê meu prato? Aí o cara vem e ele tem que se justificar. Pô, Giovanni, é que a gente teve um problema na cozinha e tal. Mas você já tá puto, velho. Você já tá puto. A permissão para continuar, eu basicamente... É como se eu chegasse para você, eu já sei que seu prato vai atrasar 1 hora, eu chegasse para você nos 30 minutos e falasse: cara, Giovanni, a gente teve um problema na cozinha, seu prato vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, mas em contrapartida eu vou te dar
uma sobremesa por conta da casa. Tudo bem? Cara, você vai demorar, o prato vai demorar a mesma 1 hora para chegar, mas você vai ficar muito mais confortável porque o cara te avisou, ele configurou a sua expectativa. A permissão para continuar é a mesma coisa, galera. O que eu faço com o meu cliente? Eu falo, cara, João, eu sei que eu te peguei de surpresa, eu sei que a sua rotina é corrida, mas eu queria bater um papo com você de no máximo 5 minutos. Então agora, João, 9 horas da noite, 9h05 no máximo eu tô te liberando. Ou seja, eu já mostro pra ele que eu falo, cara, eu sei que eu tô te incomodando, tá tudo bem, mas assim, você não vai ficar pendurado 2 horas no telefone comigo, vai ser rápido. Cara, façam isso, tá? Façam isso. Eu tenho muitos estudos aqui que mostram pessoas que fazem isso e que não fazem isso. As que fazem essa permissão para continuar têm uma taxa de aceitação enorme. 90% dos casos, o cara vai te fazer a mesma pergunta. Giovanni, sobre o que seria? 10% dos casos, 5% dos casos, o cara vai falar, Giovanni, não tem interesse. E os outros 5%, o cara vai te falar, Giovanni, me liga mais tarde, eu tô no trânsito, tô jantando, tô almoçando. Uma boa pessoa que quer prospectar, o que ela precisa ouvir? Sobre o que seria? E aí a gente vai para o nosso pitch rápido, que é a nossa letra P, tá? O pitch rápido passa por 3 momentos. O motivo do contato, a dor que você resolve e uma prova social caso você tenha. Então, geralmente o argumento do cara é, Giovanni, sobre o que seria? A primeira coisa que eu vou fazer é explicar sobre o que seria. Então eu vou dar um exemplo aqui do meu pitch rápido. João, eu tô te ligando para falar a respeito da sua área comercial. Eu falo para ele por que eu tô ligando para ele. E depois eu já vou diretamente atacar o problema que ele tem. Então, geralmente eu falo, né, o meu pitch rápido, a dor que eu resolvo. João, geralmente a Destruindo Metas é uma empresa, a Destruindo Metas é uma empresa especializada em contabilidades muito parecidas com a sua, e grande parte das contabilidades que nós conversamos passam por 3 desafios. A dificuldade de gerar leads qualificados para o time comercial trabalhar, a dependência de indicações para vender bem todo mês e a dificuldade de prospectar clientes de uma forma inteligente. Ou seja, eu estou batendo nas dores do meu cliente, nos problemas que ele passa, nas necessidades dele. Lembra que eu falei que quando a gente vai vender, eu não vou ficar falando sobre mim, eu sou foda, não sei o que, não. Eu estou falando sobre dores que ele vende. Nunca se esqueçam disso, vendedor. Você tem que vender a solução para uma dor que ele tem. E aí, eu finalizo, né, o meu pitch rápido com uma prova social. Geralmente, o que eu falo? João, grande parte das empresas de contabilidade que eu atendo aqui na minha empresa acabam experimentando um aumento de 50% no faturamento mensal após começar a trabalhar com a Destruindo Metas. E cara, eu queria entender um pouquinho mais sobre sua empresa. Cara, se você faz a introdução e o pitch rápido dessa forma, o jogo vira. Esse cara passa de um desinteressado para um cara que, cara, o Giovanni tem a solução para um problema meu. Eu tô aqui dependendo de indicação. Eu tô dando um exemplo da minha empresa, tá, galera? Isso vocês têm que adaptar pra sua. Eu tô aqui dependendo de indicação pra cacete pra vender. O Giovanni consegue resolver isso? Como que ele consegue? Ele começa a querer saber mais sobre sua empresa. E aí é onde a gente entra na letra Q da qualificação. Por que eu tenho que qualificar esse cliente e saber se ele é um cliente bom pra mim, que ele pode comprar o que eu vendo? Porque, cara, a partir do momento que você domina uma habilidade de prospectar clientes, você começa a ter a sua agenda lotada de reuniões. E você precisa escolher os clientes que você vai colocar na sua agenda. O cara tem que merecer um horário na sua agenda. Hoje o meu time comercial fez 12 reuniões. É praticamente o dia inteiro em reunião. Você acha que eu corro o risco de colocar um cliente ruim no meio desses 12? Nem a pau. Então, eu qualifico o meu cliente para entender se ele tem um potencial de compra mínimo. E aqui são perguntas que não são invasivas, né? Tipo, quanto você fatura por mês? Você tem 10 mil para gastar comigo? Não. São perguntas de qualificação conservadoras. Porque amanhã, na aula de amanhã, eu vou te ensinar 2 metodologias de qualificação. GPCT ou Spin Selling. Eu vou explicar melhor amanhã, tá? Mas lá sim a gente vai fazer uma qualificação profunda. Aqui é uma pré-qualificação, tá? Então aqui eu faço uma pergunta para ele, leve, tipo, cara, quantas pessoas você tem no seu time comercial?
Pô, como é que tá o resultado da sua empresa de vendas? Ou seja, são perguntas leves que façam você entender que, tipo assim, pô, esse cara tem minimamente uma forma de comprar o meu trabalho, tá? E depois nós vamos para a finalização, né? Eu faço a transição, eu faço 3 perguntinhas para ele e falo, pô, cara, João, com base no que você me falou, a sua empresa tem um perfil muito parecido com as empresas que eu atendo e ajudo diariamente na Destruindo Metas. E eu queria, e aí eu venho para CTA, que é o convite. Eu queria marcar um bate-papo com você, de no máximo 25 minutos. Eu sei que sua agenda é apertada e eu vou ser extremamente prático e objetivo nesse bate-papo. Eu tenho mais 2 horários essa semana. Amanhã, às 15 horas e na sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 4 horas, às 16 horas. Você consegue algum desses 2 horários? Ah, Giovanni, consigo para tal hora. Beleza, eu faço um convite no e-mail dele. Então eu vou lá, chego no e-mail dele e manda um convite no e-mail dele, né? Outra vez eu falei, esse cara falou, o que é invite? Para quem não sabe o que é invite, é você ter uma agenda no seu e-mail, tá? Seja o Outlook, o Gmail que você usa. Você vai colocar lá o horário que você combinou com ele e vai copiar ele nesse invite, nesse convite, para vocês travarem a agenda. E básico, João, combinado, cara. Na quinta-feira, então, às 3 horas, a gente conversa para eu te apresentar um pouquinho mais de como a Destruindo Metas pode te ajudar. Pronto, agendou uma reunião. E aí eu vou te ensinar a conduzir essa reunião amanhã. Mas galera, sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero, eu vou puxar aqui para minha tela. Fala para mim, galera, se isso não é muito diferente, tudo que eu te mostrei aqui, do que vocês estão acostumados a ouvir ou fazer. Ou talvez aquele telemarketingzão que te liga e te tira do sério.